Estamos de volta, o programa Painel Livre de hoje, falando sobre as eleições 2026. Com a gente, o pré-candidato a deputado federal, ex-prefeito de Itamaratiba, Luiz Fernando, que atendeu o nosso convite. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinete.com.br, transmitindo no canal 34 Digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Bom, citou uma estratégia de guerra muito interessante, né? Dividir para conquistar, para dominar. A nossa função é unir agora. Pois né? é, mas vamos lá. Resgatar. Uma questão que é muito discutida é a questão do voto distrital. Ou seja, cada região ter o seu representante, os seus representantes. Eu concordo com isso. Eu tenho minhas ponderações com relação a isso, até mesmo porque ele passa a ser, né, pelo menos nos moldes, né, que estão sendo discutidos, ele passa a ser majoritário também. Aí a questão da representatividade fica um pouquinho, né, representatividade de classes, né, de sociedade, e não de região, porque a gente já tem os representantes regionais que são senadores. Né? Sim. Como é que você posiciona nisso aí? Por quê? Você falou que já é a favor do voto distrital. Sim. Eu acredito que os modelos eles precisam ser aperfeiçoados. E o modelo eleitoral brasileiro, o modelo federativo, especialmente como acontecem as eleições proporcionais, ele está falido, porque quem domina o Congresso hoje é quem tem o poder econômico. E eles colocaram mais ainda o sistema para trabalhar para eles. Eles colocaram a máquina para trabalhar para eles, com as emendas parlamentares, com fundo eleitoral, com fundo partidário, de forma que eles aniquilam e tentam aniquilar qualquer possibilidade de um novo, de um diferente, principalmente em regiões remotas, de pouca densidade eleitoral e habitacional, como o Vale do Jequitinhonha, apesar de ter graves necessidades, né, de atenção para o poder público, de se chegar com naturalidade lá, em cima, no poder, né? Então você imagina, se a gente tivesse um voto distrital, tá certo que prejudicaria a representatividade dos segmentos, dos setores e tudo, eu concordo com isso, mas da forma que está, uma pessoa com 70, 80 milhões de reais de emenda parlamentar por mandato, por ano, 300 milhões por mandato, o cara tem fundo eleitoral e fundo partidário, né? Quem está no mandato e os dirigentes partidários que falam para onde que vai esse dinheiro. Então, ou seja, quem tem mandato, praticamente todo mundo fica com teto. O cara que está candidatando, se tiver fundo eleitoral, quem vai mandar isso vai ser o dirigente partidário. O cara faz uma pré-campanha toda financiada com recurso de gabinete, desfilando em avião, helicóptero, carro oficial, a pretexto de divulgar as ações do mandato. Ele tem no mínimo 30 assessores. Se você pulverizar esses assessores em 30 cidades, ele já tem uma base ali consolidada em 30 cidades. Pegar esse prefeito, e os cargos, infelizmente, apodrecem a democracia, né? Porque tem gente que candidata visualizando não a eleição, mas o cargo. Tem gente que apoia visualizando não a melhoria para a sua cidade, para a sua região, mas o cargo. Então, ou seja, o poder deles inviabiliza, ou praticamente inviabiliza, o nascimento natural de qualquer pré-candidatura ou de candidatura que não esteja dentro do sistema. Só se elege se você tiver um padrinho político. No meu caso, eu não tenho padrinho político, não tive em Itamaratiba e não quero. Porque se eu tiver um padrinho político, vai tirar minha independência lá em cima, lá na frente, de atuar pelas causas, pelas propostas que eu acredito. Né? Então, ou seja, 90% dos deputados são da elite econômica. Para a gente quebrar isso, só se a gente tiver um voto mais regionalizado e pegar, por exemplo, aqui no território do Jequitinhonha, proporcionalmente nós temos direito a 3 cadeiras de deputado federal, 2 cadeiras de deputado federal. Certo? Certo. A gente não tem nenhum hoje para falar que é do Vale, genuíno aqui do Vale, que mora aqui no Vale, que tem raiz no Vale, sabe? Um ou outro que nasceu aqui e de repente fala por ocasião que é do Vale, sabe? Então, assim, eu sou muito dessa forma. É um modelo perfeito? Não, mas a gente nunca vai alcançar um modelo 100% perfeito. Mas é um modelo que é necessário para quebrar as desigualdades, sobretudo aquelas que nós vivemos aqui no Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha, essencialmente, sempre foi região de complemento de votos de deputados de outras regiões. E a gente sofre por isso, porque a gente não tem investimento público na nossa região. Mas, colocando o voto distrital,
Não muda nada, porque as emendas continuam. Eu gosto de falar que as Sim. emendas é a institucionalização da compra de voto. Isso, concordo com você, mas para você ter ideia, pelo menos daria a chance de alguém do Vale chegar até lá, e se proporcionalmente a gente teria 2 ou 3 cadeiras, a gente teria essas pessoas que destinassem essas emendas exclusivamente para o Vale. Porque hoje nós temos deputados de outras regiões que vêm aqui, buscam os nossos votos e mandam 20% do que a gente teria direito se a gente tivesse representantes do nosso Vale. Mas só que o sistema é feito para eles continuarem no poder. Então, que dia que eles próprios vão mudar isso se são eles que fazem a legislação? Quero te citar um exemplo aqui. Lá em São Paulo, eu vi recentemente, eles lançando o Manuel Gomes como pré-candidato a deputado federal. E isso é justamente para pegar o voto de protesto, igual aconteceu com o Tiririca. Tiririca teve mais de 1 milhão de votos, né? E isso é o sistema inteligentemente alimentando o próprio sistema, porque eles pegam o voto de protesto, colocam num cara igual o Manuel Gomes, que o cara vai votar sem compromisso, mas só que ele recebe lá, por exemplo, 1 milhão de votos, ele entrega 130 milhões de reais de fundo eleitoral e de fundo partidário para o partido. Porque cada voto de deputado federal equivale a 130 reais na conta do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, ou seja, o sistema é muito perverso. Ele pega até o voto de protesto, que é contra ele mesmo, e transforma, né, em arrecadação partidária. Para o sistema. Para o sistema. Agora, vamos calcular aqui. Você almeja uma vaga como candidato no PSB. Isso. Como é que está sendo feitos os cálculos dentro do PSB? Qual que é a votação de corte? Vocês vão precisar de quantos votos para ser eleito? E, no seu caso, por exemplo, aonde você pensa em buscar esses votos? Porque somente em Itamaratiba, eu acho que isso não será possível. Não dá. Mas veja bem, Marconi, a gente acredita que seja necessário de 45 a 50 mil votos, né? Eu tenho uma arrancada muito boa em Itamaratiba, em torno de 12 a 13 mil votos. Né? Acredito, é o que a gente estima. Você está perguntando de matemática, a gente vai fazer essa conta matemática. Claro. Né? Nas cidades do entorno, a gente vai trabalhar em 40 cidades. Não são cidades com grandes lideranças, com vereadores, mas a gente vai trabalhar com pessoas do comércio, empresários que não têm uma ligação tão grande com a política, ou então em grupos que querem formar uma terceira via nas suas cidades, porque isso eu sou bom de fazer. Eu ganhei uma eleição formando grupos de terceira via, nós ganhamos uma eleição em Frei Lago Negro agora, com o prefeito de lá, formando grupos de terceira via. Então, ou seja, eu consigo estruturar grupos para se formarem terceiras vias nas cidades e que elas sejam competitivas. Tem as pessoas que têm esse interesse também, então essas pessoas nos ajudam. Né? Então a gente precisa pulverizar o nosso trabalho, as pessoas precisam conhecer o que a gente já fez, precisam conhecer as nossas propostas e precisam saber que nessa eleição não é a sua liderança que vai disputar a eleição, não é o prefeito, não é o vereador. Se você quer mudar, se você quer ter alguma coisa de diferente no âmbito da política, você tem que buscar quem está mais próximo. E além de quem está mais próximo, de quem tem condição e de quem provou que tem resultado de verdade. Porque não adianta, tem muita gente que tem muito discurso, e muito discurso até utópico. Mas, por exemplo, eu tenho vários cases, fui presidente do CISAG, fui presidente do Sinjectionha, fiz pavimentação asfáltica em estradas rurais, né, tem propostas para fazer pavimentação asfáltica em estradas estaduais. Ah, mas você vai ser do legislativo, não vai ser do executivo. Cara, mas só que o cara que é deputado, ele tem condição de chegar lá e discutir isso, e barganhar e negociar com o governo do estado. Né? Uma 220, né, que eu tive lá semana passada, uma 214 daqui para Itamaratiba, a gente aumenta 60 quilômetros, dando a volta lá por Carbonita, sendo que por senador seria 60 quilômetros a menos. Isso pode custar uma vida numa remoção, numa transferência de saúde. Né? Então, ou seja, tem tantas bandeiras e eu tenho tantas propostas boas para o Vale que eu tenho que fazer isso chegar nas pessoas. Para dizer para as pessoas que a parte menos relevante, talvez, de um mandato parlamentar sejam as emendas. Mas a força institucional que esse mandato pode oferecer para desenvolver o Vale e, consequentemente, melhorar a vida das pessoas. Bom, Luiz Fernando, nosso tempo é curto, o papo está ótimo. Você que veio de, como diz o poeta, né, de uma cidade de pedra. Né? Boa sorte para você na sua empreitada. Que você consiga êxito aí como pré-candidato, consiga a sua vaga.
e você possa proliferar aí as suas ideias para o Vale do Jequitinhonha, né? E seja sempre bem-vindo, que a gente possa discutir em outras oportunidades, quem sabe lá na frente, eleito, né? É o que eu estimo. E a gente possa falar mais uma vez aqui no programa Painel Livre. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, e sempre que solicitar eu estarei à disposição. Itamarandiba é pedra pequena que rola, mas juntamente com as outras. E aí, quando a gente junta o povo, a gente é forte. Eu acredito muito nisso, Marconi, e tenho certeza que nós vamos tentar levar esse projeto, esse propósito pelos 4 cantos do Vale e vamos mudar a vida do nosso povo. Obrigado pela oportunidade. Luiz Fernando, ex-prefeito de Itamarandiba e pré-candidato a deputado federal nas eleições 2026 por Minas Gerais. Quero agradecer a você mais um programa Painel Livre. Boa noite.